Parece que a problemática do calote dos Estados Unidos está prestes a se resolver, seus capitalistas. E isso pode trazer uma certa euforia de curtíssimo prazo para o mercado. Mas não se enganem, não esqueçam de todos os fundamentos que a gente vem trazendo nos vídeos passados, beleza? A gente vai falar sobre essa história então, já vai deixando o seu like aí, seu capitalista, eu já vou compartilhando a tela aqui, porque o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e o da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, chegaram a um acordo preliminar no último sábado. Inclusive a gente deu o breaking news ao vivo aqui no canal, lá na live do Avelino, né? Porque um capitalista aí lembrou a gente que estava acontecendo exatamente esse movimento, pessoal. Então eles chegaram a um acordo no último sábado, um acordo preliminar para aumentar o teto de gastos da dívida, o teto da dívida, por 2 anos. Então por 2 anos o mundo está salvo, é isso? E ao mesmo tempo eles vão limitar os gastos do governo durante o mesmo período. Esse era o impasse, né, pessoal? Que então aparentemente eles vão para o caminho dos cortes, o que é positivo, né? O anúncio encerra um impasse que deixou o país à beira de dar o seu primeiro calote da história. Mas calma, que seria a primeira vez que eles iriam dar o calote, mas não a primeira vez que eles quase deram o calote. O plano, no entanto, ainda precisa ser aprovado pelo Congresso antes de 5 de junho, algo que ainda não é certeza, especialmente na Câmara dos Deputados, onde o acordo deve ser analisado na quarta-feira. Então, provavelmente, essa questão vai aí se resolver ou não até esta quarta-feira, tá? Os republicanos têm maioria na casa e deputados de direita já haviam exigido cortes orçamentários significativamente maiores em troca de aumentar o teto da dívida. E eles já estão revoltados aí justamente porque eles queriam mais apertos. O acordo eleva limite por um período de 2 anos em troca de cortes de gastos e exigências mais rigorosas em programas sociais. Então, na quarta-feira, provavelmente, a gente já vai bater o martelo se realmente o problema está resolvido ou não. Mas, né, pessoal, se a gente olhar o histórico que a gente passou nesse vídeo aqui, ó, impasse do teto de gastos continua, o mercado já sabe a resposta. Nesse vídeo eu trouxe o histórico, né, de quantas vezes esse impasse já aconteceu. E se a gente for observar a história, desde os anos 60, o teto de gastos ali, o teto da dívida, ele precisou ser revisado 78 vezes. Agora, 79 vezes, né, pessoal? Então já tem um histórico recorrente de aumento de teto de dívida. Cada vez mais os Estados Unidos, para se financiar, vai precisar imprimir mais dinheiro. Lembrem-se, conforme a dívida vai aumentando, se os juros aumentarem junto, esse custo da dívida aumenta cada vez mais, provavelmente vai deteriorar aí as contas americanas, né? Enquanto isso, nós temos ideias de jirico, como por exemplo, da Alexandria Ocasio, né? A Alexandria Ocasio, pessoal, ela é uma congressista americana, já vamos falar mais sobre as ideias dela, mas olha só o tweet que ela fez aí, pessoal, para a solução da inflação. Você que é meu aluno do clube, qual que é a solução da inflação, hein? A solução da inflação, você já sabe, você que é meu aluno do clube, inclusive, amanhã vamos abrir novas vagas aí para o Clube dos Capitalistas 2.0. A gente vai falar mais sobre isso amanhã. Se prepara porque vai ter um descontão para você cair para dentro e buscar o conhecimento, para você não falar tranqueira igual aos congressistas americanos e os políticos brasileiros, né? Se as pessoas tivessem o conhecimento de base, com certeza o mundo seria muito melhor, porque as pessoas não cairiam em falácias, né? Por falta do conhecimento. Como, por exemplo, a nossa querida congressista americana aqui, ó, Alexandria, né, que fala o seguinte: printing money is the only way out of inflation, né? Então imprimir dinheiro é a única saída para a inflação, pessoal. Olha as ideias ainda em pleno 2023 que as pessoas têm. É um negócio, pessoal, que não muda. É um ciclo que não muda de fase. É sempre a coisa se repetindo, porque as pessoas não buscam o conhecimento, elas não investem em si mesma. E aí elas ficam acreditando em falácias e mentiras econômicas.
É claro que imprimir dinheiro não vai resolver a inflação. Você que é meu aluno, você já entendeu que esse é justamente isso é o que justamente gera a inflação. E claro, quando você entende o que gera inflação, você vai entender como combater essa inflação. Quando você entende a base monetária de maneira aprofundada, você vai entender que existem outras ferramentas para combater a inflação além da parte monetária. Então, né, pessoal, vai esperar o quê? Você vai esperar o quê dos políticos, tanto americanos quanto brasileiros? Então, por isso que eu falo, o coletivo vai estar sempre em crise, o coletivo sempre estará em crise, e por isso que eu digo que a prosperidade é individual. A prosperidade parte do indivíduo que busca o conhecimento e busca cuidar da própria vida e não cair em falácias e fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. O problema é que a maioria da galera prefere terceirizar as responsabilidades para os políticos aqui, ó, que ficam fazendo essas cagadas. Não é só no Brasil que isso acontece não, pessoal. No Brasil acho que é pior, né? Mas lá nos Estados Unidos também acontece. Olha as ideias aqui dessa congressista que fala que a solução é imprimir dinheiro para combater a inflação. A congressista apresentou o seu primeiro projeto de Green New Deal, essa matéria de 2019, que visa reformar a economia dos Estados Unidos e eliminar as emissões de carbono. Olha lá a agendinha dos caras, né? Apesar de uma série de apoiadores democratas, a NPR diz que é improvável que os projetos sejam aprovados, especialmente com a atual proposta de extrema esquerda de Ocasio-Cortez de pagar por tudo. O imposto de renda que ela queria colocar, pessoal, é de 70%, que foi proposto então pela Ocasio aqui para os mega ricos, né? Isso, então, pessoal, assim, é uma visão, cara, totalmente de acabar com a economia, e eles... eu acredito que eles entendam, eu acho que eles fazem isso realmente para chamar atenção ou para seguir uma agenda, porque não é possível, né, que as pessoas sejam tão tapadas assim e não busquem o conhecimento, né, pessoal? Então, essas são as ideias aí dos políticos, essas são as ideias aí que arriscam o seu futuro, que podem complicar a sua vida, e você precisa saber como se proteger disso tudo, né? Essa semana, pessoal, saem em novos indicadores, a gente vai atualizando aí durante a semana. Destaque aqui para os pedidos por seguro-desemprego. Isso pode justamente, né, pessoal, fazer aí daqui a 2 semanas com que o Fed eleve mais as taxas de juros, o que poderia aí jogar um balde de água fria nos mercados. A gente viu aí alguns vídeos atrás a inflação, pessoal, vindo acima do esperado, acima da meta, ainda pegajosa e persistente, né? Diferente do que o Fed prometia que ela não seria, né? O Fed falava que a inflação não seria persistente, a gente vê que sim, ela está sendo persistente. Se ela não for combatida, podemos ter uma segunda onda inflacionária, igual na década de 70. Acredito que o Fed aprendeu a lição lá na década de 70 e não vai querer repetir uma segunda onda inflacionária, o que seria devastador aí para o crescimento saudável. Então, pessoal, se eles realmente não querem essa segunda onda, provavelmente eles vão ter que manter esses juros elevados por mais tempo do que o mercado imagina, ou até mesmo fazer mais elevações, dependendo desses indicadores, né, macroeconômicos. Então, compreender justamente a leitura de contexto vai te colocar à frente do mercado e não vai te fazer cair em armadilhas, em falácias de políticos, né, pessoal? Essa que é a grande jogada. E quando você entende as armadilhas, você também precisa entender como se livrar delas. E isso só o conhecimento vai te trazer. Para finalizar o vídeo aqui, pessoal, vou finalizar aqui com esse indicador justamente de ciclo, que, claro, a gente aprofunda muito mais lá no meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0, que a gente vai abrir vagas amanhã. E aqui, pessoal, é um indicador de ciclo psicológico resumidinho, né, para vocês aí, mais simples, para trazer aqui no aberto para vocês, que mostra, né, que a gente poderia estar nessa fase aqui de retorno ao normal, né? É uma fase, pessoal, de respiro aqui, ó, da onda corretiva, que depois poderia fazer os mercados corrigirem ainda mais, né? Então, a gente vai com certeza ficar de olho nessa possibilidade. Aqui na sua tela está o Nasdaq e a gente está justamente vendo uma pequena euforia nos mercados, principalmente depois dessa aprovação aí do teto, né? A gente pode ver alguma euforia.
Mas, quando a gente olha os indicadores, quando a gente aprofunda o contexto econômico atual, na minha visão é muito difícil imaginar que a gente vai ter altas infinitas. E aí, a gente vê esse indicador aqui bem curioso, né, pessoal? Bem curioso. Onde a gente poderia estar nesta fase do retorno normal e ainda, né, ver mais à frente a fase da capitulação, a fase da depressão, que aí seriam as grandes oportunidades, né, de entrada. Seus capitalistas. Por hoje, finalizamos por aqui. Amanhã estamos de volta, vamos falar aí sobre o mercado imobiliário, vamos falar de muita coisa bacana. Já se inscreve no canal para não perder nada, deixa seu likeão aqui embaixo, compartilha para geral. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.